Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, traduziu Provérbios para a linguagem dos resultados. Ele não usava túnica, nem falava em parábolas. Ele falava de metas, ação persistente e controle dos pensamentos. Mas o que poucos sabem é que tudo isso está enraizado em Provérbios. Imagine comigo, e se eu te dissesse que existe um padrão para atrair riqueza, poder interior e clareza de propósito, e que esse padrão já foi revelado por um homem chamado Salomão, considerado o mais sábio e mais rico da história. E se eu te mostrasse que a autodisciplina que você falta, a direção que você procura e a força para vencer a si mesmo estão escritas ali, verso por verso. Você não precisa mais correr atrás de fórmulas mágicas. A chave sempre esteve ali, só que mal explicada, mal interpretada. E o meu papel aqui é te mostrar o que ninguém nunca te mostrou, porque Provérbios, na verdade, foi escrito para líderes, para quem quer dominar a si mesmo e governar sua vida com sabedoria. Preste atenção, porque essa pode ser a virada de chave da sua vida. E tudo começa agora com uma frase que pode soar simples, mas carrega a semente de toda a transformação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Mas o que é temer a Deus de verdade é viver em pânico. Não é ter reverência por uma ordem maior. É obedecer os princípios invisíveis que regem o universo. É alinhar sua mente com o código da verdade. E adivinha? Napoleon Hill chamou isso de inteligência infinita. Quando você age com disciplina, com fé prática, com ética e direção, você está temendo o Senhor, você está ativando sabedoria. E onde há sabedoria, há prosperidade. Agora preste atenção com todo o foco que você tiver, porque essa parte é para quem está cansado de começar e parar, cansado de prometer e não cumprir, cansado de desejar e não realizar. Provérbios 25:28 diz o seguinte: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isso não é só uma metáfora bonita, é um alerta. É como se Deus estivesse dizendo: se você não domina a si, mesmo qualquer coisa te destrói. Um comentário te abala, uma crítica te desmotiva, uma tentação te derruba. Agora pense comigo, você construiria um império num terreno cheio de rachaduras? É claro que não. Então por que você quer construir riqueza com uma mente indisciplinada? Napoleon Hill foi direto. Antes de conquistar o mundo, aprenda a conquistar sua própria mente. E é exatamente isso que Salomão gritou ao longo de todo o livro de Provérbios. A riqueza não começa com dinheiro, ela começa com um governo interior. E esse governo não vem de motivação, vem de hábito. Você não precisa acordar inspirado todo dia. Você precisa ser maior que as suas vontades. Provérbios 668 diz: observe a formiga. Ela não tem chefe nem comandante, mas trabalha no verão para garantir o sustento no inverno. Essa é a disciplina mais nobre, agir, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando ninguém está cobrando, mesmo quando a recompensa parece distante. Sabe o que isso ensina? Que o sucesso não tem plateia, que os verdadeiros construtores da riqueza fazem seu trabalho em silêncio, guiados por um código interior, enquanto os preguiçosos esperam ordens e se queixam da vida. Hill chamava isso de iniciativa pessoal e persistência. A Bíblia chama de sabedoria e temor do Senhor. Mas no fim, o resultado é o mesmo. O mundo se curva diante de quem se domina. Agora imagine o que mudaria na sua vida se você dominasse seus impulsos por apenas 30 dias, se você calasse a voz da procrastinação, silenciasse a preguiça e colocasse sua alma para obedecer sua missão. Imagine essa pequena mudança. Pode gerar uma colheita que você ainda nem sonha. E tudo começa com uma decisão simples: ser maior do que os seus desejos imediatos. Agora imagine comigo, você está em alto mar, cercado por névoa, sem bússola, sem mapa, sem direção. É exatamente assim que vive quem não conhece Provérbios, porque riqueza sem direção é
Desperdício, força sem direção é destruição, e sonhos sem direção viram frustração. Provérbios 3:6 diz: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é mais do que uma frase bonita. É um mecanismo espiritual e mental. Salomão está dizendo: se você não souber para onde está indo, qualquer caminho vai te parecer certo, até que você descubra que perdeu anos da sua vida andando em círculos. E aqui está o que Napoleon Hill descobriu em sua análise dos homens mais ricos da história. Todos, sem exceção, tinham uma coisa em comum: clareza absoluta de propósito. Eles sabiam exatamente o que queriam, para onde estavam indo e o que precisavam sacrificar para chegar lá. Hill chamava isso de propósito definido. Salomão chamava isso de vereda dos justos. E aqui vai a parte dura. Se você não decide com firmeza o que quer da vida, a vida vai decidir por você. E geralmente ela decide por dor, por escassez, por arrependimento. Provérbios 16:3 diz: Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa orar, e esperar significa alinhar o seu plano com o plano dele. Significa agir com clareza, com verdade, com coragem, porque plano sem ação é apenas intenção, e intenção não muda destino. A única coisa que muda destino é decisão. Decisão que dói, decisão que custa, decisão que te arranca do conforto. Agora pare e olhe para a sua vida. Onde está faltando direção, onde você tem sido vago, mole e indeciso. Porque enquanto você não decidir com firmeza o que quer da vida, você será controlado por qualquer distração, qualquer emoção, qualquer crítica, qualquer vício. O mundo pertence a quem é claro. Deus guia quem está disposto a andar, e o universo se curva diante de quem tem propósito, com fé, ação e disciplina. Se você quer mudar de vida, não comece orando por um milagre. Comece indo e depois não recue. Agora preste muita atenção, porque o que eu vou te revelar aqui pode te livrar de anos de dor, perdas e fracassos silenciosos. Provérbios não é apenas um livro. Para aprender, é um livro para se proteger. Salomão não implorava sabedoria à toa. Ele sabia que sabedoria é escudo, sabedoria é armadura, sabedoria é o que separa o homem, que constrói do homem que destrói tudo o que toca. Provérbios 4:7 diz: A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria e com todos os teus bens adquire o entendimento. Isso significa que sabedoria vale mais que ouro, porque com sabedoria você pode reconstruir tudo o que perdeu, mas sem ela você pode perder tudo o que construiu. Agora escute, Napoleon Hill descobriu que a maioria das pessoas quebra não por falta de oportunidade, mas por falta de visão. Elas se envolvem com as pessoas erradas, tomam decisões impulsivas, gastam antes de pensar, confiam antes de observar, reagem antes de refletir. E tudo isso vem da ausência de uma mente treinada, quando a Bíblia diz que o insensato age com pressa e colhe ruína. Ela está falando de mim, de você, de todo ser humano que vive sem consciência. Sabedoria é exatamente isso. Consciência ampliada é ver onde o mundo só enxerga o óbvio. É saber quando falar, quando calar, quando agir, quando esperar. É sentir a armadilha antes de pisar. É escolher seus relacionamentos com critério. É reconhecer que não se coloca vinho novo em odre velho. E sabe o que isso significa na prática? Que se você quer uma vida nova, você precisa de uma mentalidade nova. Provérbios 13:20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. A pergunta agora é: com quem você anda, quem tem voz na sua vida, quem está influenciando suas decisões, porque sabedoria também é saber selecionar o que entra na sua mente, nos seus ouvidos, no seu coração. Napoleon Hill chamou isso de ambiente mental e afirmava que, para prosperar, você deve proteger seu mundo interno com a mesma intensidade que protege sua casa do ladrão. Pense nisso.
Talvez o que está te travando hoje não seja o mundo, mas as pessoas que você permitiu entrar no seu mundo. Sabedoria é o firewall da sua alma, e se você não tiver isso, vai se repetir nas mesmas dores, com rostos diferentes. Vai falhar nos mesmos lugares, com desculpas diferentes, achando que é azar, quando na verdade é apenas ignorância disfarçada de sorte ruim. A sabedoria te blinda, a sabedoria te dá visão, e ela começa quando você escolhe parar de agir no automático e começa a pensar como um rei, como um construtor, como alguém que sabe onde quer chegar. Agora, preste muita atenção, porque essa parte não é sobre religião, é sobre construção. Provérbios 18:21 declara algo que a maioria ignora: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso não é simbólico, é literal. A sua boca é uma impressora do invisível. O que você fala tem força de programação, e Napoleon Hill confirma: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Agora entenda o que isso significa. Cada pensamento que você tolera, cada palavra que você repete, cada frase que você fala sobre si mesmo está moldando silenciosamente seu destino. Quando você diz, eu sou azarado, você está escrevendo com sua boca a sentença do seu futuro. Quando você diz, sou assim mesmo, você está assinando um contrato com a sua própria limitação. Quando você pensa, isso não é para mim, você está fechando as portas antes mesmo de tentar. E é por isso que Provérbios é tão claro, tão direto, tão profundo, porque ele não está apenas preocupado com o que você faz, mas com o que você pensa e diz antes de fazer. Provérbios 23:7 diz, assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Rio chamava isso de autossugestão, o uso consciente e diário de pensamentos para moldar comportamento, crença e ação. O que Provérbios já dizia há séculos, Rio traduziu em método. Agora imagine a força disso. Imagine você acordar todo dia e plantar frases como sementes na sua mente. Eu sou disciplinado, eu tenho foco, eu sou guiado por sabedoria. Nada externo me controla. Essas palavras, repetidas com fé e alinhadas com ação, reprogramam o seu subconsciente. Você para de agir por impulso, você para de se sabotar, você para de repetir os padrões que herdou da infância, da escassez, do medo, e começa a agir como alguém que já é, antes mesmo de ter Rio. Ensinava isso com firmeza: fale, pense e haja como se já fosse. E Provérbios confirma: a palavra tem poder de vida ou de morte. Qual delas você está alimentando? Sua boca pode ser sua libertação ou sua prisão. Sua mente pode ser seu trampolim ou sua cova. A escolha é sua e começa agora, porque o que você disser hoje pode se tornar seu endereço amanhã. Agora imagine o seguinte: duas pessoas plantam sementes. Uma cuida todos os dias, rega, protege da praga, tira o mato, trabalha com paciência. A outra planta e espera o milagre, cruza os braços, reclama do sol, da chuva, do tempo. Ambas plantaram, mas só uma vai colher. Essa é a diferença entre o diligente e o preguiçoso. E Provérbios é impiedoso com essa diferença. Provérbios 10:4 diz: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem. Riqueza não é o acaso, não é a sorte, é a diligência. E o que é diligência é o esforço constante, bem direcionado, disciplinado. É fazer mesmo quando não dá vontade. É repetir, mesmo quando ninguém reconhece. É persistir, mesmo quando nada acontece. Napoleon Hill escreveu sobre isso com outra linguagem. Ele chamou de esforço controlado, a capacidade de manter o foco e a ação por longos períodos, mesmo sem recompensa imediata. E Ru foi ainda mais profundo. Ele dizia que o universo testa você, com silêncio, antes de liberar o prêmio, e que a maioria das pessoas fracassa, não por falta de capacidade, mas por desistirem antes da hora. Provérbios reforça isso quando diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado acaba na pobreza.
Apressado no contexto bíblico não é só quem tem pressa no relógio, mas quem tem pressa na alma, quem não suporta o processo, quem quer o fruto sem cuidar da raiz, quem quer o palco sem passar pelo deserto. Agora pense em você, onde você tem sido constante, onde você tem sido raso. Você é daqueles que começa animado e para na primeira dificuldade, ou daqueles que caminha mesmo no silêncio, mesmo na dor. Mesmo quando o terreno parece seco, a Bíblia deixa claro: Deus honra o trabalhador, fiel. Rio confirma: o sucesso pertence a quem não para, porque enquanto a maioria espera motivação, os diligentes vivem por propósito, e o propósito é maior que o cansaço, maior que a preguiça, maior que o medo. Agora olhe com sinceridade onde a sua colheita está falhando. Talvez não seja o solo, talvez seja a sua disciplina, porque até mesmo a fé precisa de obra, até mesmo a oração precisa de movimento. E como Provérbios revela, a mão que trabalha com excelência será colocada diante de reis. A vida vai te colocar em lugares altos, não pelo que você pede, mas pelo que você persiste em construir com esforço, com foco, com sabedoria. Agora preste muita atenção, porque essa é a parte que separa os construtores dos acumuladores, os ricos de verdade, dos que apenas parecem ricos. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Isso é profundo, porque está dizendo que existe uma riqueza que vem com paz, com propósito, com sentido. E existe outra que vem com angústia, com correria, com medo de perder tudo. Uma vem da bênção, a outra vem da pressa. Napoleon Hill também alertou sobre isso. Ele estudou milionários que alcançaram fortuna apenas pelo dinheiro e terminaram miseráveis, emocionalmente sozinhos, destruídos por dentro. Porque riqueza sem direção, sem sabedoria, sem propósito, é como fogo fora da lareira, ao invés de aquecer. Destrói agora, pense comigo, o que é riqueza para você? Casa, carro, status? Ou é paz ao deitar a alma em equilíbrio, tempo com quem você ama, liberdade de dizer não ao que te fere e sim ao que te aproxima de Deus? Provérbios é muito claro. A riqueza verdadeira começa por dentro. Provérbios 8:18 diz: comigo estão riquezas e honra, bens duráveis e justiça. Quem está falando isso aqui é a própria sabedoria. Ela está dizendo que a verdadeira riqueza não é passageira, nem ilusória, nem fruto de trapaça. É sólida, é limpa, é justa. Napoleon Hill descreveu isso com outra expressão: riqueza durável. É aquela construída com propósito e mantida com integridade. Agora, olhe para a sua vida e seja honesto. O que você tem construído, algo que dura ou algo que desaparece quando a tempestade vem, porque existem riquezas que o tempo apaga, mas também existem aquelas que o tempo respeita. E essas você constrói com fé, com trabalho. Com princípios. Provérbios 11:28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão. Como a folhagem, é Deus dizendo: o dinheiro pode acabar, mas o justo floresce de novo. E é isso que você precisa entender de uma vez por todas. Riqueza não é só o que está no banco, é o que está na alma, é o que ninguém pode roubar, é o que você leva mesmo quando tudo some. Hill dizia que a verdadeira riqueza começa com a mente certa. E Provérbios confirma que o tesouro maior é sabedoria, integridade, visão, paz. Agora, a escolha está diante de você: continuar correndo atrás de números vazios ou construir uma vida rica por dentro e indestrutível por fora. Porque quando a bênção vem de Deus, ela traz com ela o que nenhum dinheiro compra: sentido, paz e permanência. Agora preste muita atenção, porque a grande virada da sua vida pode estar numa decisão simples que você ainda não percebeu. Provérbios 4:26 diz: pondera o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Isso não é só uma recomendação para ser cuidadoso, é uma ordem para ser estratégico, para pensar em cada passo como se fosse
O fundamento de um império à vida não é feita só de grandes eventos, mas de milhares de pequenas escolhas silenciosas que você faz todos os dias: levantar ou dormir, mais, falar com fé ou reclamar, investir ou gastar, aprender ou se acomodar. Napoleon Hill também ensinava que o sucesso está diretamente ligado à qualidade das suas decisões diárias. Ele dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E o resultado das suas escolhas cotidianas agora? Imagine comigo, se você continuar escolhendo a facilidade, o imediatismo, a distração, a procrastinação, está assinando um contrato para o fracasso. Se continuar escolhendo a força, a disciplina, a busca por conhecimento, a coragem de enfrentar o medo, está se aproximando do sucesso todos os dias. Provérbios 21:5 afirma: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Ou seja, escolher o caminho certo pode exigir paciência e persistência, não atalhos e decisões impulsivas. Cada escolha que você faz é um tijolo que ergue sua vida ou derruba seus sonhos. E aqui está o segredo que poucos entendem. Não é sobre nunca errar, mas sobre saber levantar e corrigir a rota. É sobre não deixar que um passo em falso defina todos para o seu destino. Agora olhe para trás e pergunte-se: que escolhas você tem feito diariamente? Elas estão te levando para mais perto da vida que deseja, ou te afastando dela? É hora de assumir a responsabilidade total por isso. Porque Provérbios e Napoleon Hill concordam numa coisa: você é o único responsável pela sua jornada, e o poder de mudar está nas suas mãos a cada amanhecer. Imagine que hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. O que você vai escolher? Escolha com sabedoria, escolha com propósito, escolha para vencer. Agora preste muita atenção, porque essa pode ser a chave que está faltando no seu caminho para a grandeza. Provérbios 11:2 diz: quando vem a soberba, então vem a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Isso é uma advertência poderosa para quem pensa que sabe tudo, ou que já conquistou bastante. O sucesso real, o que dura, não nasce da arrogância, mas da humildade profunda de reconhecer que nunca se sabe tudo. Napoleon Hill também ensinava que o verdadeiro vencedor é aquele que está sempre aprendendo, que abraça o erro como um mestre e que cresce com cada experiência boa ou ruim. Ele dizia: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Agora imagine comigo, enquanto muitos param no primeiro obstáculo. O sábio vê ali uma oportunidade para crescer, para refinar sua estratégia, para ficar mais forte. E é essa postura que transforma um vencedor temporário em um campeão para toda a vida. Provérbios 9:9 afirma: instrui o sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em conhecimento. Isso significa que o aprendizado não tem fim e que a humildade para receber ensinamentos é o que separa os que alcançam o topo dos que caem no caminho. E aqui está a verdade: se você quer riqueza verdadeira, sucesso duradouro, influência positiva, precisa cultivar essa humildade todos os dias. Precisa estar disposto a ouvir, a ajustar, a mudar, porque a arrogância fecha portas, cria inimigos e paralisa o crescimento, mas a humildade abre portas, cria alianças e multiplica oportunidades. Então, se você ainda acha que sabe tudo, prepare-se para uma surpresa. O maior segredo dos milionários que estudaram Napoleon Hill e aplicaram Provérbios é que eles nunca param de estudar, nunca param de se reinventar, nunca param de se aprimorar. Eles sabem que a estrada para a riqueza e a realização não tem linha de chegada, tem apenas curvas e aprendizados constantes. E você está pronto para essa jornada sem fim, porque o próximo nível da sua vida depende disso. Agora preste muita atenção, porque o que você ouviu até aqui não vai servir para nada. Se você não agir, Provérbios 356 nos orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Isso significa que fé sem ação é apenas esperança vazia. Você precisa confiar sim, mas também agir com disciplina, foco e determinação. Napoleon Hill deixou claro que o pensamento positivo só traz resultados quando acompanhado da ação persistente e inteligente. Ele dizia: o ponto de partida de toda a realização é o desejo, desejo sem movimento. É fantasia. Agora imagine comigo, você pode ter a melhor estratégia, a maior fé, o plano mais perfeito, mas se não colocar os pés no chão e agir, nada muda o mundo, não espera por você. O tempo não para a vida, acontece na prática, no esforço, no risco calculado. Então faça um compromisso consigo mesmo hoje e escreva isso aqui nos comentários. Eu decido agir. Não é só uma frase, é um sinal para a sua mente, uma programação direta para o seu subconsciente. Quando você escreve com as próprias mãos, você ativa outra parte do cérebro. Você sai do campo da intenção e entra no campo da decisão. Comentar não é só para me ajudar, é para te ajudar a fixar isso dentro de você. Então escreve agora, decido agir, que não para por aí. Decida que vai mudar a direção da sua história, que vai usar a sabedoria milenar dos provérbios, junto com os ensinamentos eternos de Napoleon Hill, para criar uma realidade nova, não importa onde você esteja. Agora, não importa o quanto tenha falhado antes, o que importa é o que você faz a partir deste momento. Comeceu, mas comece. Cultive a fé, mas cultive também o hábito do trabalho diário, da persistência, do aprendizado constante e da humildade, para crescer a riqueza verdadeira. Não é sorte, não é acaso, é resultado de escolhas conscientes, fé ativa e ação constante. Agora imagine-se, daqui a 1 ano, vivendo a vida que sempre sonhou, porque decidiu agir. Hoje, essa é a sua virada, essa é a sua história. E eu estou aqui para te lembrar que você pode, você merece, que o melhor está por vir. Então comente aqui embaixo. Deixe o like se essa mensagem falou com você e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que transformam. De verdade, o sucesso é para quem não desiste. E agora é a sua vez.